bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai comentar um tema que foi pedido particularmente pelo No Contratempo do Algoritmo, que é a gente retomando aquela série de vídeos que a gente estava falando sobre o movimento tradicionalista no século XX, a formulação dele e os caminhos pelo qual ele perpassou, que acaba servindo até de lição para certas posições que os ditos católicos tradicionalistas têm hoje em dia, né? Então, o tema pedido foi a relação dos católicos com o governo de Getúlio Vargas. E, por conta da temática do canal, a gente faz até um recorte particular a respeito dos patrianovistas. Hoje eu quero retomar uma discussão que vai gerar em torno da figura de Jackson de Figueiredo, o Centro Dom Vital, o Arlindo Veiga dos Santos e a Ação Imperial Patrianovista, para a gente entender não só com referência à Revolução de 30, mas também com todo o processo de desgaste da República Velha e como que o ideário de busca por uma ordem nova conversou com o movimento católico e como a ordem nova católica dialogou com os demais movimentos de renovação nacional. Então, a gente vai fazer um grande apanhado de certas posições que já vinham apontando para o desgaste da República Oligárquica, né? Da República do Café com Leite. Antes de tudo, gostaria só de divulgar para vocês o evento que nós vamos ter agora neste sábado, dia 21 de outubro. Será um simpósio em Mogi das Cruzes, um evento da própria Legião Anchieta, em parceria com o Círculo Monárquico da cidade. Então o evento será gratuito, só é necessário preencher o formulário para reservar sua vaga, pois apesar do evento ser gratuito, as vagas são limitadas. Então se você tem interesse em me encontrar lá, ver as palestras, ver as nossas propostas, conhecer um pouco melhor a Legião Anchieta e os projetos que nós temos para Mogi e região, não deixe de conferir as redes sociais da Legião Anchieta, né? @Legial Anchieta. E nós estamos divulgando diariamente o formulário, os banners de divulgação, as palestras que vão ter, as atividades que vão ser realizadas. Então, entre em contato para que vocês possam reservar a sua vaga e eu conto com a presença de vocês. Nos vemos lá. Então, voltando aqui para o tema central, a gente precisa dar uma analisada, quase que numa revisão biográfica mesmo, da vida das lideranças que tocaram à frente os principais grupos católicos da década de 20 e 30. Então eu quero retomar um pouco a questão do tenentismo, porque ele está dentro de um contexto muito importante para a formulação dos grupos católicos. Então, se nós temos um grande baque com o final da Primeira Guerra, a queda dos impérios centrais, o fim quase que definitivo das monarquias ocidentais, se tem aquele ar no entreguerras de uma certa superação do nacionalismo a princípio, então tudo isso joga os grupos, vamos dizer assim, mais à direita, mais reacionários, podemos dizer dessa forma, em uma grande espiral de reflexões, de análise e de conjecturações sobre como deveria ser o mundo pós-guerra. Então, dentro desse princípio também tem as ações da igreja que, apesar do desfecho da Primeira Guerra, não se modificaram, na verdade se aprofundaram. E aqui eu me refiro à política iniciada pelo próprio Leão XIII e o Papa Pio X, que foi o processo de recatolização da sociedade. Então, primeiramente, lá no final do século XIX, a gente tem algumas políticas de concordata, ou seja, reconhecendo a autoridade teoricamente justa, né, as autoridades aclamadas pelo povo e pela Revolução, para evitar mais perseguições aos católicos, à igreja. Então a ideia inicial era garantir a liberdade de culto e a integridade da igreja para então se preparar para uma nova forma de idealização de como agir frente à instauração dos estados laicos. Esse foi o objetivo central. Então, a partir dessa política de concordata, se tem a reação. Tanto é que a gente tem movimentos em grande parte dos países latinos
que se denominam Reação Católica. Em Portugal, começa logo após a proclamação da República na década de 10, e no Brasil tem uma certa letargia e a Reação Católica acaba se desdobrando na década de 20 e 30. O que acontece? O objetivo central da Reação Católica era ocupar os espaços de formação, os espaços de comunicação e as instituições políticas. Então isso passava por formar não essencialmente os padres combativos. Lógico, existia vamos dizer assim, um incentivo para que os padres se engajassem nessa luta pela ressacralização da sociedade. Mas o foco nesse período se deu bastante na boa formação, na boa catequese, no engajamento do laicato, do leigo. Então, dentro dos círculos católicos, tem algumas instituições que são fundamentais para a gente entender esse processo. Para o engajamento na fé, a gente tem as congregações marianas, que ela adotava uma organização, alguns autores mais capciosos diziam até paramilitar, que ela tinha ali uma noção de hierarquia dentro dela, de ordem, de disciplina, de ser milicianos da fé, basicamente. Essas congregações marianas eram muito ativas e muito populares ali no início do século XX e continuou sendo bastante ativa até mais ou menos a década de 60. E isso era uma forma de estimular a devoção mariana, a adoração do Sagrado Coração. Então, esses movimentos foram muito importantes para ressignificar a fé, para fortificá-la entre o laicato. E, juntamente com isso, foram fundados diversos centros, grupos de estudos. Em São Paulo, particularmente, quando a gente fala da fundação da Pátria Nova, nós temos o Centro de Estudos Dom Miguel Cruz, que era gestado pelo então, salvo engano, não tenho certeza se ele era bispo ou padre, mas era o Dom Liberal Pinto. Ele era quem coordenava as discussões do Centro Dom Miguel Cruz, e ali se discutia de tudo um pouco, desde teologia, desde a questão geopolítica do mundo pós-guerra, desde as condições internas do país com o desgaste da República Velha. Então existia um clamor generalizado por parte dos católicos para a instauração da ordem justa, da autoridade justa. E se observa também nesse período um resgate muito grande dos escritos de Alberto Torres, que faleceu ali no começo do século. Então ele já tinha algum tempo das suas publicações, mas ainda era um autor razoavelmente recente. E o apego à autoridade, a um Estado com um objetivo central, com instituições fortes, que fossem antifederalistas, anti essas oligarquias, tudo isso ecoava bastante nas discussões, junto com a ideia de um Estado com autoridade. E aqui eu ressalto de novo aquela separação de que se tinha do Estado autoritário para o Estado totalitário. O Estado autoritário era o Estado com autoridade. O Estado totalitário era aquele que cuidava de todas, adentrava a vida particular dos indivíduos e agia na totalidade da sociedade, né? Então essa distinção é muito importante, porque não necessariamente autoritarismo nesse sentido fosse sinônimo de tirania ou qualquer coisa do gênero. Pelo contrário, a perspectiva que se tinha para o apoio de um Estado autoritário é que a sociedade estava flagelada. Então se tinham os levantes tenentistas contestando as oligarquias e o regime que se tinha em voga de então, né? A República Velha. Se tinha as convulsões proletárias nas grandes metrópoles, em especial São Paulo. Se tinha a ascensão do movimento comunista. E tem o ano marcante de 22, que é quando, né, os movimentos de renovação do Brasil surgem quase que tudo ao mesmo tempo. Então, tem a fundação do Partido Comunista, tem a Semana da Arte Moderna, e entre os católicos tem a fundação do Centro Dom Vital, de inspiração ultramontana. E o próprio nome do instituto já tinha do centro, né, já tinha uma simbologia, que era resgatar a memória de Dom Vital,
que foi um bispo condenado pelo Império por lutar contra a maçonaria. Então a ideia era declarar guerra a todos os frontes inimigos da igreja na sociedade. Então era um projeto declarado de recatolização, alinhado com a política instaurada por o Leão XIII. Então se tinha ali um laço de continuidade direto. Então a gente observa que o que precede a fundação do Centro Dom Vital é a inauguração da revista A Ordem, que foi organizada pelo Jackson de Figueiredo com o arcebispo Dom Sebastião Leme. A Ordem já diz bastante coisa também no seu título, que mostra como os católicos estavam empenhados na defesa da ordem e na construção de uma ordem justa. Por que eu digo na manutenção da ordem? É uma política desde aquele período, lá na década de 70, 80 do século XIX, o que eu chamei de uma concordata com os estados nacionais que estavam surgindo ali, o que Leão XIII ele estimulou muito o acatamento à ordem, porque a pior das ordens é melhor do que a desordem. Basicamente essa era a lógica. E isso aí não é uma política que é só neotomista não, tá? Não é só desse tradicionalismo. Se você for resgatar, mesmo na memória nacional, o clero sempre foi um fator unificador e apaziguador, sempre tentando favorecer a ordem vigente na contramão de revoluções sumárias. Então isso aí já era um valor bastante enraizado no Brasil também. O que acontece é que nós temos diversos movimentos importantes que conflagram o recrudescimento desse desejo pela ordem na década de 20. Então, um desses pontos, e a gente pode perceber uma politização do meio católico, é na biografia do Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo era um sujeito anticlerical na adolescência. Em 1914, ele vem para o Rio de Janeiro, tem contato com Farias Brito, um filósofo brasileiro que tinha uma visão espiritualista, que encaminha ele para uma visão mais espiritual, metafísica da realidade, e com a carta pastoral de Dom Sebastião Leme de 1916, ele tem um choque a qual começa o seu processo de conversão. Assim, se conclui de fato em 1918, quando Jackson de Figueiredo contrai a gripe espanhola, fica muito ruim, e nesse período ele se converte de fato ao catolicismo. E depois vai ter também as cartas dele com o seu amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, onde o Jackson vai operar a conversão do Tristão de Ataíde também. Inclusive, posteriormente, vai se tornar o presidente do Centro Dom Vital após o Jackson, né? Mas o que acontece? Nós temos as eleições que ocorrem ali entre 1921 e 22, que era Epitácio Pessoa contra Arthur Bernardes. No caso, o Arthur Bernardes, ele é um dos poucos presidentes da República Velha que não representavam o partido da bucha, o partido da maçonaria e afins. E se tem uma campanha bastante suja, com cartas que estavam, diziam que eram do Arthur Bernardes, que eram bem caluniosas, com ele atacando seus adversários, atacando o clube militar e tudo mais. E foi uma grande polêmica porque essas cartas eram falsas e correu pelos jornais tentando desgastar a imagem dele. Enquanto o Arthur Bernardes, por ser católico e o menos pior ali do período, foi defendido fervorosamente por Jackson de Figueiredo e pela já fundada revista A Ordem. Então já mostra um grau de politização do movimento católico e também de uma adoção de uma ordem menos pior para fazer frente aos militares, ao tenentismo, aos liberais maçons. Então se tinha um duplo combate, porque a República ela tinha muito isso também. De um lado se tinha militares e tenentistas contra os liberais da República Velha, esses oligárquicos, né? Só que, conforme o movimento católico vai se desdobrando, apresenta-se uma nova posição, de oposição a ambos os grupos. Ou seja, o tenentista, o militar, causa desordem no país, ele contesta a ordem, gerando a anarquia, e por sua vez os liberais maçons, eles instauraram uma ordem
podre no país, uma ordem que derrete a própria unidade nacional. Então, se tem ali o início de mais expressivo, mais consolidado, num sentido de defesa da ordem vigente, no caso daquela república liberal democrática, mas já querendo acertar uma reformulação em um Estado com autoridade e mais afinado com a Igreja Católica. O que acontece? O Jackson ele vai ter uma morte prematura, vai morrer afogado, estava pescando com o filho dele, em 1928. O Jackson sequer vai ver a Revolução de 30. Então, ele vai deixar uma marca muito forte nos movimentos católicos no Brasil, porque ele foi o primeiro a conseguir em larga escala, e isso graças a Dom Sebastião Leme, né, que o ajudou e o guiou nessa missão, de fundar apostolados, de fazer ecoar a mensagem do anti-indiferentismo, né? Até então os católicos eram muito mornos, não eram aguerridos, e ele muda essa perspectiva, sendo um dos principais, ou se não o principal, intelectual católico da década de 20. Outro legado do Jackson é que ele faz uma conciliação do nacionalismo brasileiro com o catolicismo. Então ele vai até mexer em alguns vesperos que ainda estavam abertos, com a presença de portugueses no Brasil, porque se tinha um pensamento bastante anti-lusitano, mas ao mesmo tempo tinha muitos portugueses em posições economicamente privilegiadas, que causava, vamos dizer assim, um certo desconforto entre brasileiros e até uma certa paranoia, de uma certa ameaça à soberania nacional graças a esses portugueses. O Jackson ele vai contestar esses privilégios econômicos que alguns portugueses ainda gozavam, mas ao mesmo tempo ele vai conciliar o respeito e a defesa do legado lusitano que foi deixado ao Brasil, com um senso de continuidade mesmo. Então o Jackson ele vai ser muito importante, tanto para os movimentos católicos, quanto para o movimento nacionalista, afastando o nacionalismo daquela corrente mais castilhista, daquela corrente puramente secular, e dando a cereja no bolo, que é esse princípio de uma nova cristandade, que é o Brasil, a terra da Contra-Reforma. Então, tudo isso é muito importante. Mas a gente precisa, para a gente poder falar dos tradicionalistas com Vargas, a gente precisa ver aquele que, vamos dizer assim, levou parte do legado do Jackson à frente. Porque a gente pode dizer que o Jackson deixou vários herdeiros diferentes não declarados. Então, o Alceu Amoroso como mais próximo e que legou a presidência do Centro Dom Vital, mas a gente tem outros, vamos dizer assim, por tabela, herdeiros do legado do Jackson. E um dos que me chamam a atenção é o Arlindo Veiga dos Santos. O Arlindo Veiga dos Santos, ele tem uma literatura que dialoga muito com o que nós defendemos hoje. Lógico, é uma condição de causa-consequência, já que ele é uma das nossas referências e a gente acaba norteando muito das nossas referências e bibliografia por conta dos escritos do Arlindo. Mas o que acontece? O Arlindo ele era de Itu, vai para a capital paulista para estudar, terminar o ginasial e depois entrar na Faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo, atual PUC. Ele só conseguiu concluir os estudos e conseguiu o seu ensino superior graças à amizade que ele teve com padres jesuítas, porque o pai dele era cozinheiro e conseguiu um trabalho em um colégio jesuíta de Itu, onde garantiu a vaga do filho na escola. E Arlindo foi muito aplicado no colégio, se aproximou dos padres, ele adentrou a uma congregação mariana anexa ao colégio com 11 anos de idade. Então ele era um menino muito promissor e quando o colégio foi transferido de Itu para São Paulo para conseguir novos alunos, né, expandir a sua estrutura, os padres arranjaram um jeito de levar a família do Arlindo até São Paulo capital para que ele pudesse continuar no colégio. Então mostra o quão querido ele era pelos padres, né, professores do colégio. O que acontece é que ele, quando chega em São Paulo, ele já presencia greves operárias, ele já tem contato
com as ideias anarquistas que já corriam por São Paulo naquele período. Então era um mundo novo e um mundo altamente cosmopolita, o que fez com que ele vamos assim, se fechasse mais nos seus círculos católicos como forma de defesa dessas ideias estranhas que se tinha na capital, esse cenário social muito diferente da sua, né, pequenina Itu, a qual ele morava. A questão é que, vendo essas agitações e as ideias que chegavam na capital, as ideias anarquistas com os imigrantes italianos, depois os ideais comunistas que vieram com os judeus do leste europeu e com outros italianos também, tudo isso levantava nele, pela sua formação, um sinal de alerta, de perigo. Estes grupos defendem a anarquia. Eles combatem um regime que é podre, que ele também detestava, mas de uma forma extremamente duvidosa. Só que ele tem uma formação bem mais, vamos dizer assim, uma trajetória política mais controversa, o que é legal até para a gente se identificar nos dias de hoje. Nos dias de hoje a gente não tem uma alternativa católica expressa. Então muitas vezes a gente tem que fazer decisões de menos piores. E isso é um paradigma que também correu a vida do Arlindo. O Arlindo, em 24, ele vai ver o levante tenentista que transformou São Paulo capital em um teatro de guerra, igualzinho à Primeira Guerra. Trincheira na rua, metralhadora, bombardeio aéreo. Foi um desastre o levante tenentista de 24. E ele era frequentador da paróquia Santa Efigênia. Ele frequentava, inclusive, a congregação mariana que se tinha lá. E o governo de Arthur Bernardes bombardeou a paróquia de Santa Efigênia. Então você consegue imaginar o conflito marcou a pessoa do Arlindo Veiga dos Santos naquele ano de 24. E ali ele ficou numa posição mais dúbia do que a do Jackson. O Jackson fez propaganda, militou pela candidatura do Arthur Bernardes. O Jackson o Arlindo apenas acompanhava os textos do Jackson. Inclusive, após esse incidente de 24, o Jackson conclamou apoio ao governo, dizendo que a pior das ordens é melhor do que a anarquia. Só que o Arlindo, estando em São Paulo, ele teve uma posição mais ambígua, mais complicada. Ele não conseguia ter as mesmas simpatias, Arthur Bernardes, mas também estava longe, né, de ver com louros o que os tenentistas fizeram. O que acontece é que, diante do esgotamento do Partido Republicano Paulista, o PRP, que foi o articulador e fundador da República Brasileira, ele era o causador, né, das insatisfações tenentistas. Era graças ao estado de coisas que essa democracia liberal levou ao país que deu as bases para essas revoltas. O Arlindo dizia, né, a República Democrática Liberal, ela é dissolvente, graças às suas características oligárquicas. Então ele já tinha um desejo para a instauração de um Estado autoritário. Se tem, né, referências nos seus livros a Alberto Torres, então é bem nominal, ele se refere a Alberto Torres como mestre da ciência, né? Ou seja, pega a literatura de Alberto com muito respeito, e ele já percebia que creio eu que ele nessa altura já tinha chegado às mesmas conclusões que Alberto Torres do problema nacional, né? Que era essa república liberal, democrática e federalista. Ela era a causadora dessas intrigas, dessas instabilidades e dessa dissolvência nacional. O medo de Arlindo era que se a República Democrática continuasse vigente, o país iria se dividir e veríamos levantes separatistas pelo território. Então esse era um dos grandes maus. Em 25, ainda naquele fervor da intentona que estourou no ano anterior pelos tenentistas, ele chegou a se filiar no Partido da Mocidade, que foi uma tentativa de renovação de um certo republicanismo. Vale lembrar que ele já era monarquista nesse período. Não propriamente um patrianovista, né? A Pátria Nova vai ser fundada 5 anos à frente, em 28. Mas em 25 ele já tinha maturado grande parte das suas ideias políticas.
O que acontece é que o Partido da Mocidade ele queria renovar os valores presentes na Carta de Fundação do Partido Republicano de 1870. Ou seja, o que estava expresso ali é que o Partido da Mocidade queria uma justiça mais forte no país, queria combater as oligarquias, queria combater a desordem que se tinha até então. Se observa também algumas outras questões que ressaltavam o nacionalismo, como o estabelecimento de aposentadoria para a sociedade, né, uma aposentadoria pública, uma maior relação com os países latino-americanos para contrapor as influências europeias e norte-americanas sobre os negócios brasileiros. Então se tinha se tinha um reavivamento da carta de fundação do Partido Republicano, mas também se tinha uma pegada bem mais nacionalista, que é o que dá a entender na biografia dele, que é o que o aproximou do partido. Mas ele não vai ficar muito tempo por ali, logo ele vai começar a organizar as bases do movimento negro para fundar a Frente Negra Brasileira, vai aprofundar o seu monarquismo, que vai culminar na fundação do Centro de Política Social Pátria Nova, né? Que depois vai virar a Ação Imperial Patrianovista. O que acontece é que fica muito evidente que mesmo o monarquismo do Arlindo, ele não tem caráter saudosista. Se você for ver a formação e a origem de todos os fundadores da Pátria Nova, está completamente desligado do movimento monarquista de então. Que o movimento monarquista de então era composto por liberais parlamentaristas que queriam a restauração do regime que caiu em 1889. O que é completamente diferente da Pátria Nova, que queria instaurar um regime novo. Não só uma monarquia nova, mas uma ordem nova. Tanto é que um dos livros célebres da década de 30 do Arlindo é Para a Ordem Nova, que já mostra que, com base na doutrina social da Igreja, com base na Rerum Novarum, com base nas encíclicas ultramontanas, eles estavam querendo ordenar o Estado dentro daqueles aspectos. Ou seja, um Estado antiliberal, anticapitalista, antissocialista, antimarxista, anticomunista e propriamente católico, corporativista. Então, esse era o ideal, que não tinha nada a ver com o que a monarquia foi ou o que a república era. Então, era uma visão nova, alicerçada no corporativismo medieval atualizado, na doutrina social da Igreja e no estabelecimento de uma ordem, de uma autoridade. Então, novamente, a gente observa no Centro Dom Vital e na revista Ordem o apego à necessidade de lapidação de uma ordem justa. E os patrianovistas levam esse legado à frente, observando, tentando resgatar aquele princípio da cristandade, da autoridade justa personificada no seu chefe natural, o seu monarca. Então foi essa linha de raciocínio traçada para a elaboração do campo ideário do patrianovismo em sua origem. O que se observa e mostra, vamos assim, uma herança, é que os membros da Pátria Nova, eles se personificam por estudantes oriundos da Faculdade de Filosofia e Letras de São Paulo, que era um centro tomista do período, também das congregações marianas de paróquias que circundavam ali São Paulo capital, as principais, como também oriundos dos centros de discussão daquele centro de discussão Dom Miguel Cruz, que eu falei, do Dom Sebastião, do Dom Liberal Pinto, que era, como eu disse, eu não tenho certeza se ele era bispo ou era padre apenas ali de São Paulo. Mas a questão é que, além desses meios também, a maior parte dos membros estava coligados ao Centro Dom Vital de São Paulo. Ou seja, se tinha uma grande influência do pensamento de Jackson de Figueiredo sobre os fundadores da Pátria Nova. Então, todo aquele apego à autoridade vai ser, vamos dizer assim, por tabela, transferidos à Pátria Nova. O que acontece é que eles conclamavam uma ordem nova que pudesse pôr fim a essas agitações anárquicas, tenentistas, proletárias, que estavam dividindo o país, levando eles ao que o Arlindo chamava de
dissolvência, né? Ou seja, a dissolução nacional. Era necessário ceifar logo a República Velha antes que ela ceifasse o país, na prática. Essa era a lógica, né? O que acontece? Quando vem a Revolução de 30, a Pátria Nova já existia e eles vêm com bastante entusiasmo. E não só eles, a igreja vê com bastante entusiasmo, porque ela já estava organizada. A gente tem uma situação muito particular no clero brasileiro também, que logo após a proclamação da República, a gente já não tem uma reação católica, porque em 1891 falece Dom Macedo Costa. Sim, aquele mesmo padre que foi preso junto com Dom Vital na questão religiosa. Dom Macedo Costa era um símbolo para os católicos brasileiros, justamente nesse processo de combate à laicização do país, mostrando o quão perigosa era para os católicos o secularismo e as elites maçônicas, que já fizeram vamos dizer assim, suas vítimas ali na questão religiosa. Então ele era um símbolo aglutinador que dava potência às políticas de Leão XIII no país. Com o falecimento dele em 1891, você tem um vácuo de uma liderança que pudesse capitanear esse projeto de, como que eu posso dizer assim, ressacralização do Estado brasileiro, que só vai vir a ser reposto, ou seja, só vai ter uma figura forte que unifique o clero e seja capaz de mobilizar o laicato com o Sebastião Leme. Lá em 1916, ele só vai se mudar para o Rio de Janeiro em 1920 e só vai virar o bispo, de fato, do Rio de Janeiro em 1930. Então tem aí um período grande que é o processo de construção da reação católica. Só que de 1916 a 1930, a gente tem a ascensão do Jackson, a gente tem a criação da revista Ordem, tem a criação do Centro Dom Vital, a organização das congregações marianas, a fundação de diversos centros, a ocupação de espaços no poder público, na mídia, nas academias, como a própria Faculdade de Filosofia e Letras lá de São Paulo. Então já se tinha uma igreja bem articulada. Quando vem a Revolução de 30, a igreja não está feliz porque o Vargas era um católico e não sei o que. Não era essa a questão. É que ela já estava de tal forma organizada que dava para se enquadrar o novo governo fazendo pressão a ele. É por isso que eu sempre tento resgatar a memória daquele discurso muito impactante do Sebastião Leme, que ele diz lá: ou o Estado deixa de ser ateu e agnóstico e reconhece o Deus do povo, ou o povo não reconhecerá o Estado. Isso foi uma forma de se impor contra Vargas. Vargas não fez as concessões que fez a igreja não alcançou o espaço que alcançou na educação, em diversos pontos chaves no governo provisório e depois no Estado Novo, simplesmente pelo acaso, simplesmente porque Vargas era muito legal. Não, ele se viu impelido a isso. Então, a era Vargas é o melhor período para a igreja no Brasil, não tanto por conta do Vargas, mas por mérito próprio mesmo. Lógico que se fosse um cara que fosse radicalmente anticlerical, talvez ele tivesse dobrado a aposta e comprado briga. Mas ele preferiu apaziguar e compor junto com a igreja. Porque vale também lembrar que a igreja tinha esse apego à ordem. E mais do que isso, os movimentos católicos queriam uma ordem nova. A Revolução de 30 representou esta ordem nova. Então, se aliar aos grupos e à igreja dava uma base de sustentação bem firme ao regime. E aí que então a gente tem uma boa receptividade à Revolução de 30, era o fim daquela ordem dissolvente que promovia a anarquia e poderia ser a ascensão de uma ordem nova, saudável e autoritária. Então a gente tem um processo de 30 a 37 de um vem muito celebrada, mas vai rolando um certo descontentamento geral com o governo provisório e com a Constituição de 34. Foi um grande remendo que pegou todo mundo, pois pôde colocar seu pitaco lá e saiu uma quimera que não era útil a ninguém. Então vem a grande frustração, que foi a revolução que não foi, né? Depois que sai a Constituição de 34,
todas as parcelas que louvaram a Revolução, meio que tem essa sensação de que, no fim, terminou em pizza, né? O que acontece? Tem um fator importante aí, que é a organização da Ação Católica, da Liga Eleitoral Católica, os católicos se organizando para tomar o poder político em si. Houve um lobby muito forte na campanha, na Constituinte de 34, né? Ou seja, os parlamentares queriam compor a formulação da Constituição. O deputado católico mais votado foi o Plínio Corrêa de Oliveira, e tem uma certa mítica, né? Porque o Arlindo nunca aceitou o serviço público, ele tinha uma ética nesse sentido, mas se confunde ele não querer servir a República, quanto funcionário público, com o fato dele não querer entrar na política. Isso é mentira. Isso é falacioso. Apesar dele não aceitar cargos públicos por ver com desonra, né, servir a República, ele nunca se absteve da questão política. Tanto é que ele saiu candidato como deputado constituinte em nome da Frente Negra Brasileira e ele conseguiu certo apoio dos patrianovistas, só que a Pátria Nova ficou dividida justamente por conta da Liga Eleitoral Católica, que fazia campanha massificada para o Plínio. Então, é o Plínio Corrêa de Oliveira, tá? Não o Plínio Salgado. Então ele ficou meio que de fora por parte, né, não conseguiu arregimentar o apoio total à candidatura dele, tanto é que ele não foi eleito. O que acontece é que, posteriormente, nas eleições, quando você tem a redemocratização em 45 e nas eleições que se seguem, os patrianovistas sistematicamente participaram de eleições, principalmente eleições municipais. Então você tem registrado, a Teresa Malatian traz isso em Império e Missão, dos integrantes da Pátria Nova que saíam, fizeram coligações com o PRP, né, que era o Partido de Representação Popular, o partido do Plínio Salgado, o apoio às vezes que o Plínio tentou concorrer à presidência da República, o Plínio Salgado nesse caso. Então, assim, essa mítica de que Pátria Novista não participava das eleições e tudo mais é mentira. Eles não aceitavam cargos públicos. Isso, quer dizer, eles não, né? Arlindo Veiga dos Santos não aceitava cargos públicos, mas ele nunca viu um empecilho em concorrer a eleições. E depois, mesmo na segunda fase do movimento, nunca foi uma política da Pátria Nova não poder ocupar cargos públicos, não sair candidato, nem nada do tipo. Isso aí é bullshit, isso aí é mentira. Bom, mas voltando agora sobre a questão na Era Vargas. Quando vem a Intentona Comunista, e mesmo antes, nos esquentas ali, quando estava tendo aqueles desfiles integralistas e vira e mexe tinha confronto com as milícias comunistas, e aí ficava, né, de um lado camisas verdes e o outro camisas vermelhas, sempre quando tinha um enfrentamento, o Arlindo teve a iniciativa de formar também, né, os camisas brancas da Ação Imperial Pátria Novista Brasileira, e ele também conclamavam a juventude a adentrar a milícia e participar dos confrontos contra os comunistas. Então já tinha um anticomunismo muito forte. Quando vem a Intentona Comunista, sistematicamente nos periódicos da Pátria Nova, é uma condenação ao levante e um apoio à retaliação por parte do governo de Vargas aos comunistas. Então depois, quando vem o golpe do Estado Novo, né, quando começa a se montar o cerco ali, os patrianovistas são favoráveis à instauração do Estado Novo, principalmente pela visão autoritária e corporativista que se tinha, pelo menos, né, na letra da lei. Não necessariamente se aplicou o corporativismo na prática, né? Mas aquilo que ele representava foi apoiado pelos patrianovistas. Então, isso aí é outro ponto que chega até a ser cômico, é muito parecido com a ação integralista, né? Que os integralistas também apoiaram o Estado Novo e depois se lascaram, né? Mas os patrianovistas louvaram o Estado Novo como consagração da Revolução de 30, ou seja, agora sim a Ordem Nova vai ser instaurada. Só que os patrianovistas tinham uma série de complexidades. Arlindo era o presidente da instituição, mas o seu irmão, Isaltino Veiga dos Santos, foi preso
em 36, salvo engano, por ter ligações com os comunistas. Ele era editor de um jornal comunista e foi preso naquela onda de repressão em reflexo da intentona comunista, né? Então, Arlindo Veiga dos Santos ficou 1 ano tentando, junto da esposa do irmão, tirar ele da cadeia, né? Mostrar o histórico dele, que ele não era comunista, estava desiludido e não sei o quê. Então, isso abalou bastante a imagem dele e colocou já o patriotismo nos radares da inteligência do governo. Já ficou uma pulga atrás da orelha. As relações com os integralistas também davam que a mais, principalmente depois do levante integralista, que aí criminalizou de vez mesmo o negócio, né? E aí os patrionovistas, quanto instituição política, fecharam as portas devido à repressão do governo. Ironicamente, do governo que, em partes, eles louvaram como ordem nova, né? Mas, enfim, as relações entre os movimentos tradicionalistas, a gente pode colocar o Centro Dom Vital e a Ação Imperial Patronovista, com a Era Vargas e com a noção de necessidade de uma ordem nova autoritária, são essas. Então, via de regra, a gente pode ver um apoio ideológico, mais um apartamento, um distanciamento político por conta das condições que não diziam respeito à doutrina, né? Era questão de convivência mesmo, eventos políticos. Então, essas são as relações. E, lógico, só ressaltando aqui, porque o Arlindo fundou, né, a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, ela estava em processo de se tornar partido para concorrer às eleições que aconteceram em 38. Como ela se tornou partido, quando veio o Estado Novo, ela foi obrigada a fechar as portas porque era um partido político. Então, agora sim fechamos a questão. Bom, é isso aí então. Vou pedir para vocês que, se puderem, quiserem ajudar aqui o canal a manter as atividades, a manter as ações, por favor, cogitem ser membro a partir de R$3. Vocês já vão estar me ajudando demais e tem conteúdo exclusivo lá no Clube de Membros. Além disso, vou passar aquele chapéu de sempre. Deixem o gostei aí, deixem um comentário, se inscrevam no canal se não for inscrito. Enfim, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live. Falou!